Nestes 90 anos de rádio, as transmissões de futebol tiveram um papel fundamental para a popularização desse meio de comunicação, trazendo sempre muita emoção para os ouvintes. A história do futebol no rádio, na Bahia, começou na década de 40 e tem o radialista José Ataíde, com 78 anos de idade e 63 de carreira, como um dos seus ícones. Como é que começou a tua história no rádio? Eu comecei no serviço de som, lá de Mapa de São João, comentando os jogos, os campeonatos amadores que disputavam lá. Eu tinha um grande desejo de trabalhar no rádio. A vontade de ser locutor esportivo fez Ataíde, mesmo garoto, pedir um teste ao então diretor da Rádio Excelsior, Alfredo Gomes. Ele mandou que eu subisse umas escadas num auditório de 400 ou 500 pessoas que tinha na rádio e disse mais ou menos o seguinte: comece a narrar uma partida de futebol. Aí a ZYD8, Rádio Excelsior da Bahia, passa a transmitir diretamente de São Januário o grande clássico brasileiro, reunindo Vasco da Gama e Flamengo. Eu me saí maravilhosamente bem nessa minha estreia. O primeiro momento marcante do rádio esportivo foi a Copa de 50, quando o Brasil perdeu em casa a final para o Uruguai por 2-1. O sentimento mudou 8 anos depois. Em 1958, o Brasil se sagrava campeão mundial pelas ondas do rádio e Ataíde lembra bem dessa história. 58 foi aquela alegria, foi aquela vitória sensacional diante da Suécia, jogando com Gilmar Dessord, Bellini, Orlando e Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Ganhamos da Suécia com Svensson, Samuel, Erik Nilsson, Anderson, Nordal e Gaert, Sundi Kistel, Kikau Palma, Skoklund e Stella Nilsson. As pessoas veem, às vezes, as imagens da Copa de 58, mas essas imagens só chegavam aqui muito tempo depois de já ter acontecido. 3, 4 dias depois. Quais são as histórias que o senhor lembra de melhor dessa época? O rádio daquela época era um rádio muito principiante. Basta dizer a você que só existia um locutor na cabine, ao lado dele o comentarista. Repórteres não existia. Plantão esportivo não existia. E a gente, quando viajava para transmitir uma partida de futebol, por exemplo, no Maracanã, a gente não tinha o retorno que se tem hoje. Você está falando em toque, o locutor, seu companheiro, o operador, está dizendo: o som está magnífico, o som está muito bom. Naquela época, não. Você ia para o Maracanã, ou ia para o Pacaembu, ou ia para São Januário, e o seu colega na técnica dizia: atenção, começa a contar até 10 e começa o jogo. Aí você contava até 10 e iniciava a narrativa. Agora, você só ia saber se a sua transmissão saiu mais tarde, quando você ia para o hotel e chegava aquele telegrama. Infelizmente, nada chegou. Parabéns, a sua transmissão foi magnífica. Hoje é bem diferente. A tecnologia ajudou o rádio a se tornar mais moderno e prevenir falhas. Mas para isso, a produção é grande. Como é que acontece uma transmissão esportiva? A transmissão esportiva no rádio, ele envolve um batalhão de pessoas, né? Você tem desde o técnico de externa, é o que chega, que prepara todo o equipamento, que mantém contato com a emissora. Você tem os repórteres que estão no estádio, comentarista, narrador, produtor, e você tem um pessoal que fica na emissora, né? Que não aparece muito, que é o plantonista, o operador de áudio, a pessoa que dirige, né, as transmissões, como é que faz a questão de efeito. Como é que é ser repórter de campo? O que é que precisa ter para conquistar o torcedor? Se você, no meu caso, que faça a cobertura de um clube, Vitória, né, que é um clube de massa, você tem que estar muito bem informado, tem que ter um bom relacionamento dentro do clube, independente disso, gostar de fazer aquilo que você se proporcionou. O repórter é o manancial principal. Se nós temos o comentarista e o narrador está narrando o lance, mas o comentarista necessita de dados e o repórter tem que ter esses dados. O rei aqui é Pelé, na terra do futebol, olé é bola no pé, redonda assim como... O senhor acha que a magia do futebol era melhor pelas ondas do rádio? Bom, a magia do futebol, a depender do narrador, eu tive um grande incentivador que chamava-se Jorge Cury, da Rádio Nacional. Jorge Cury transformava um baba, uma pelada,
num jogo emocionante. Ataca a seleção brasileira, lá vai Garrincha aberto pela ponta direita, entra na intermediária da Inglaterra, lança na esquerda para Zagallo, Zagallo amortece no peito, na meia esquerda agora para o companheiro que foi Pelé, apontou Pelé, atirou pela linha de fundo, raspando a baliza. Muitas vezes a bola saiu lá pelo escanteio e ele transformava esse lance num jogo realmente, num lance que me parece decisivo. E tinha também aqueles poetas do futebol, Fiore Giuliotti, torcida brasileira carinhosamente boa tarde. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Valdir Amaral, o relógio marca, estão desfraldadas as bandeiras do Bahia. São Filipe, 10 é a camisa dele. E estar no estádio, vivendo aquele clima e transmitindo, principalmente para Salvador, lá de dentro do estádio, você levando o som para as pessoas, é fantástico. Trabalho Vitória que vai tomando por 1-0. Vem bola na área. Atenção, bola perigosa. Pintou na zaga para um lado e para o outro. Vai sobrar para o I. Vai marcar! É nego, é nego, é nego, é nego! Gol! É do Vitória! É o empate! O Willian aos 27 minutos do primeiro tempo. Deixa tudo igual aqui no estádio do Barradão. O Vitória vai pra cima do Criciúma na festa do torcedor rubro-negro. Agora, Vitória 1, Criciúma também 1, no som da CBN.